Olá a todos, como vocês sabem, aqui é Marco Antônio Santos, eu sou agrometeorologista e sócio fundador aqui da Agroclima. E hoje, quis fazer um bate-papo com a minha equipe para explicar aí para vocês o que aconteceu agora em 23, né? Tivemos um ano bastante complicado, estamos finalizando aí o ano, né, agora de 23, com muitos desafios. Foi um ano extremamente desafiador. Como um presente aí de final de ano, eu chamei minha equipe para falar um pouco o que aconteceu, por que desse clima maluco agora em 23 e quais são as perspectivas para 24, já que estamos finalizando agora, né? E trazer toda essa tendência aí, tanto para o verão quanto aí também para o outono. A Agroclima, desde a sua essência, é uma empresa de consultoria, então a gente preza muito pela informação, pela passar para o produtor ou para quem trabalha no agronegócio as informações aí para tomada de decisões. Então, a Agroclima tem como essência, né, no seu DNA ali, ajudar o produtor, ajudar, né, o empresário rural aí nas suas tomadas de decisões juntos, né? Quem é cliente está assistindo esse vídeo sabe o quanto a gente está do lado do produtor. Às vezes a gente até erra, né, nas previsões. Esse ano realmente foi um ano desafiador, não só para vocês, mas principalmente para nós. E se você ainda está assistindo esse vídeo e não faz parte, né, daqui da Agroclima, não é um cliente, peço para vocês acessarem aí o QR Code que está na tela, entrar no site e mandar uma mensagem para nós aí, né? Que nós vamos ter o maior prazer aí de mostrar como a Rural Clima trabalha, quais são os pacotes de serviços, né? Mas o que a gente quer mesmo é trazer hoje, nesse bate-papo, informações extremamente relevantes e que podem realmente fazer a diferença para você. Então, sem mais delongas, eu quero chamar a minha equipe. Em primeiro lugar, eu quero chamar a Ludmila Camparoto, a que está comigo aqui há mais tempo, né? Vocês mais vê aí, né? Ouvem os áudios, os boletins, conversam, né? Ela é, primeiro, ela é engenheira ambiental e com mestrado, doutorado, PhD em agrometeorologia. Então, Ludmila, seja bem-vinda a esse bate-papo. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Um ano desafiador, né, Marco? Muito desafiador. Muito desafiador nisso, né? Aprendemos muito. Estamos no final do ano, a gente estava aqui conversando um dia aqui no escritório, e a gente falando que, né, estamos no final do ano, nessa época quase a gente não é tão requisitado, porque está todo mundo já com, né, em férias, está chovendo bem, está mais tranquilão, e esse ano não, nós estamos aí no final do ano e as demandas Esse ano ainda... todo, né, Marco? Eu falo que o clima não deu folga durante esse ano, né? Sim. Mesmo durante o inverno, foi um ano bastante atípico, realmente, e com condições aí que não tiveram, né? Toda a mídia, todos voltados muito para o clima, né? Um ano bastante desafiador. E 24 não será diferente, vocês vão ver. Para também compor aqui o nosso bate-papo, quero chamar o Cauã Casarim, que também está aqui com nós há um ano, exatamente, está fazendo um ano que eu, né, aniversário de um ano na Rural Clima, né? O Cauã, ele é meteorologista também, então ele veio para compor aí a nossa equipe. Seja bem-vindo, Cauã. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. E vamos lá, né? Porque eu cheguei esse ano aí na Rural Clima
e cheguei num momento bem complicado, né? Já tendo que encarar todo esse cenário aí que foi bem complicado. Mas agora aqui nós vamos dar uma analisada nisso aí tudo, comentar o que está por trás disso e vamos tentar entender melhor tudo isso que aconteceu. Apesar, né, de aqui na região sul, que é onde eu tô, ter sido muito chuvosa, ao contrário aí da boa parte do resto do país, mas ainda assim também, sempre o que é demais tem seus problemas. E aí vamos conversar mais sobre Exatamente. isso aí ao longo aí da nossa live. Exatamente. E aí, vamos chamar a caçula da equipe, né? Não menos importante para a equipe, a Bruna Peron, né? Bruna, compondo aí, vai fazer 2 meses agora que está com a gente, nossa caçulinha da equipe, né? Não vou falar que ela também é caçula em outros lugares, mas a nossa caçulinha aí da equipe, né? Também é meteorologista, também trabalha no agro já há algum tempo, então está sendo primordial aí a Bruna nesse nosso dia a dia. Ela e o Cauã são 2 meteorologistas de ponta, então a gente, eu e a Ludmilla, por não sermos meteorologistas, apenas entendemos, né, de agrometeorologista, esses dois aí nos suportam bastante aí, com informações extremamente valiosas. Então, Bruna, seja bem-vinda à equipe e ao nosso primeiro bate-papo aí, né, nós 4 juntos aí. Obrigada, Marco. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos também, né? Né? Eu trabalho já no agro há algum tempo e, olha, nos últimos 5 anos, eu acho que esse tem sido, sim, o mais desafiador, o mais complicado e estamos aí para tentar descobrir, desvendar o que está por trás, né, de todo esse pequeno caos que estamos vivenciando, né? Pessoal, assim, ó, nós tivemos no começo do ano, 23 iniciou-se com uma terceira laninha, né, se vocês se recordam, muita chuva, chuvas bastante regulares, temperaturas baixas ao longo aí do verão de 23, trouxe algumas quedas para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraguai e principalmente para a Argentina. Né? A Argentina foi uma das maiores quebras já registradas, né, na história da Argentina, por conta de uma terceira laninha, assim como também a metade, boa parte aí do Rio Grande do Sul. E aí, no outono, isso inverteu, começou a virar um El Niño. Muito se falava no super El Niño, o clima falando que não ia virar um super El Niño, e não está virando mesmo, isso é um fato. No entanto, os prejuízos que nós estamos vendo no campo são talvez até maiores que se tivesse vindo, formado um super El Niño de fato. Isso está confundindo muita gente. Por quê? Teoricamente, ele não é um super El Niño, ele não pode ser considerado um super El Niño como 15/16, na teoria, e era isso que a gente sempre comentou. Porém, os seus efeitos no campo estão devastadores. Nós vamos explicar que essa chuvarada no sul que aconteceu no inverno e na primavera, essas chuvas irregulares, eu não vou chamar de seca, porque não dá para falar que foi uma seca, mas foram chuvas extremamente irregulares, acho que esse é o termo, né? Se vocês concordam comigo, né? Que são chuvas extremamente irregulares e temperaturas bastante elevadas, né? Lá no começo ali em agosto, setembro, outubro, quando a gente começava a falar um pouco da safra, a gente sempre comentou com vocês que a nossa grande preocupação era muito mais o fator térmico do que hídrico, porque a gente via que esse ano as chuvas iam ficar irregulares, mas o que mais ia agravar eram as condições térmicas, ou seja, as altíssimas temperaturas. Fato esse que aconteceu em setembro, outubro, novembro e agora em dezembro também tivemos uma semana com temperaturas não tão extremas como foi em novembro, mas temperaturas altas que vêm fritando literalmente as plantas no campo. Muitos aí dos nossos clientes reportam que
Se não fossem as temperaturas elevadas, as quebras não seriam tão intensas, teríamos quebras, mas não seriam tão intensas, né? Mas o que realmente está impactando demais é as temperaturas. Então, para começar a explicar, eu gostaria que tanto a Bruna quanto o Cauã explicassem por que a gente só não pode colocar, né, depois a Ludmilla entra também, explicando por que a gente não pode colocar essa seca ou essa irregularidade severa nas chuvas e as altas temperaturas na conta exclusiva do El Niño. Tudo bem, eu posso começar falando um pouquinho, depois eu passo para a Bruna? Tá. Lógico, pode. Porque o que causou esse cenário mais extremo, na verdade, vai bem além do que é o El Niño em si. São outros fatores que intensificaram o que já é um padrão que é esperado, que é na mudança do cenário que a gente veio tendo de uma laninha para um El Niño, teve essa inversão, né? Onde no sul tinha uma condição muito seca, e aí depois, agora, ao longo da primavera, onde teve a intensificação do El Niño, começou a chover muito, e o contrário ocorreu na região mais centro-norte do Brasil, que é um fator que é um pouco mais esperado, quando o El Niño começa a se intensificar, uma situação um pouco mais seca no norte, chuvas mais volumosas no sul. O problema é que isso foi além do que se esperava pela intensidade do El Niño, e aí é que entra outros fatores que aí a gente começou a analisar mais profundamente para tentar entender isso. E além do El Niño, tem todo um contexto global envolvendo várias outras regiões, inclusive anomalias de temperaturas no Oceano Índico, em outras áreas do Pacífico, no Atlântico, e que, em geral, a gente analisando, não é só a alta temperatura do Pacífico Equatorial, né, que implica no El Niño, que está por trás de todo esse fenômeno, porque teve outras situações em que, até no caso de 2015, tivemos anomalias de temperaturas positivas muito mais quentes e não teve tudo isso. Aí a gente acaba olhando para o resto, no todo, e a gente vê que mais, pega o Oceano Índico, o norte do Pacífico, o Atlântico, tá tudo muito mais quente também. Então, eu muitas vezes também sempre falei que o Pacífico Centro-Norte, onde é calculado o índice da PDO, estava sempre bastante negativo, indicando ali uma região do oceano mais fria, e que, historicamente, um super El Niño dificilmente ocorreria, um El Niño forte dificilmente ocorreria com esse oceano, essa parte do Oceano Pacífico Centro-Norte mais fria. Porém, quando a gente olha o resto todo, tá tudo muito mais quente. Desde o Pacífico Norte, o Índico, o Atlântico em algumas partes também, tudo muito mais quente. Então acabou que esse fator, que geralmente está correlacionado com a ausência de um El Niño forte, acabou que nesse ano a gente teve ali uma PDO negativa e o El Niño chegou num nível forte, né? Não super, mas é um exemplo de tem que olhar para o todo, né? Tem que olhar para o todo, e tem muitos outros fatores que a gente foi discutindo aí ao longo dessa primavera, principalmente, analisando que tem questões envolvendo índices aí que até estão bem afastadas aqui da América do Sul, mas no clima está tudo conectado, e aí, isso tudo somado, tem outras variáveis, além do El Niño, que vão intensificando essa condição, tanto de seca no centro-norte do Brasil, no sudeste, e de chuvas muito acima do que é o esperado até para o nível que está o El Niño, que foi na primavera aqui no sul. Se esperava chuvas no sul, tempo mais seco no centro-norte, mas foi bem mais do que se esperava. E aí entra esses outros índices aí, que a Bruna também aprofundou um pouco comigo, deu uma analisada maior nisso daí, e deve ter um pouco mais aí também de informação para trazer para a gente nessa questão. Desde o começo ali, em março, mais ou menos, quando a gente estava começando a se falar em El Niño, agora no segundo semestre, né? Eu já começava a levantar essa questão de que, por mais que a gente tenha ali
poderia, sim, se chegar num El Niño de forte intensidade, né, mais intenso ali no segundo semestre, o fato de termos todos os outros oceanos ao redor do globo também muito aquecidos, isso já mostrava que os impactos do El Niño não seriam os clássicos, né? Não seriam aqueles que a gente já estava acostumado, então teriam mudanças. E aí, ao longo dos meses, a gente foi observando o índice principal que pode ter intensificado, vamos dizer assim, os impactos do El Niño, que também estava bastante intenso, é o índice do dipolo do Índico. Em 2015, ele também estava presente, mas ele estava numa intensidade bem menor, bem mais baixa. E desse ano ele estava muito intenso e continua ainda um pouco intenso. Ele está começando a diminuir, mas ele vai começar a diminuir só no começo do ano, de fato. Então, o fato da gente ter tido esse El Niño com esse índice do Índico muito elevado, muito intenso também, juntou esses dois fatores, aí acabou fazendo com que todos os impactos que a gente já esperava, né? Já esperava do El Niño comum, clássico, fossem potencializados, né? E, além disso, também tem questão do posicionamento do aquecimento no Pacífico Equatorial. Se a gente vamos comparar aqui com o 2015, que é o mais recente, né? Está na cabeça ali de todo mundo. O El Niño de 2015, ele teve um aquecimento muito mais elevado, ficou anomalias acima de 2,5, né? Algumas coisas 2,6, 2,7. Muito intenso. Só que esse aquecimento anômalo, ele ocorreu principalmente na região central do Pacífico, não na porção mais leste. O desse ano, não. Ele começou extremamente intenso ali naquela porção mais próxima do Equador. E essa condição de ter um aquecimento muito intenso ali próximo da faixa equatorial, da faixa leste ali do que Equador, banha toda a costa da América do Sul, né? Exato, pegando bem aquela região, o fato daquele aquecimento ali ter sido muito mais intenso também favoreceu uma seca muito mais intensa na Amazônia. Em 2015 também houve seca na Amazônia, mas eu estava lendo alguns artigos, inclusive, que fala exatamente isso, que devido a esse aquecimento no Pacífico Equatorial em 2015 ter sido um pouco mais no centro, a seca foi diferente, ela foi numa região um pouco diferente da Amazônia. A seca desse ano está muito concentrada ali, principalmente no meio oeste, que é onde a gente tem a formação dos rios, a formação dos corredores principais de umidade. Então, essa seca bem mais intensa na região amazônica esse ano, por causa desse aquecimento muito anômalo na costa ali do Peru, do Equador, desde maio, junho, julho já vinha muito intenso, então isso só potencializou também esse atraso na regularização, né, que a gente não viu ainda em dezembro, a gente não viu chuvas, não viu formação de corredores de umidade intensos, formações de zacas, a gente não teve ainda isso esse ano, e são esses dois fatores, eu acredito, que sejam os maiores diferenciais que a gente pode trazer entre o El Niño de 2015 e o El Niño desse ano, né, a posição do aquecimento no Pacífico, a intensidade do índice do dipolo índico. E, claro, também tem outros fatores menores que não deixam de ser extremamente importantes, que é o caso, por exemplo, do nosso Atlântico aqui, que influencia bastante no espalhamento das chuvas no Brasil, né? A qualidade das chuvas, né, Exatamente. Bruna? A gente sempre falou muito do Atlântico, né? E por mais que a gente falava ao longo do ano, pessoal, tem previsão de chuva, mas se o Atlântico não der condições para que essas chuvas, para que essas frentes frias avancem com qualidade, não vai ter. Exato. Né? Não vai ter chuva boa. Vão ter chuvas muito realmente a gente pegou ali, a gente pegou a primavera praticamente toda, né? Se a gente for parar para analisar, o Atlântico sofreu. Então, as frentes, as baixas pressões que se formavam ali no norte da Argentina, no Paraguai, que avançavam pela região sul, que trouxeram impactos extremamente de chuvas, né? Extremamente volumosas ali para o sul, recordes, né? A gente pode até falar em recordes de chuva ali para o sul. Quando chegava no oceano, ela encontrava uma barreira, que era esse oceano mais frio. Aí ela não tinha potencial ali para conseguir subir. Aí eu não tinha umidade da Amazônia descendo. E as poucas que subiam, né? E as poucas que conseguiam avançar não encontravam o corredor de umidade. Exatamente. Aí eu não tinha os ingredientes necessários para eu formar um corredor de umidade
para eu conseguir espalhar a chuva para o interior do Brasil, né? E aí, para também, né, Lúdico, a gente sempre comentou isso, né, nós aqui, né, a gente sempre comentou que toda vez que a frente fria conseguia subir, não encontrava o corredor de umidade, que são os ventos voadores que tanto vocês ouvem, né? Não tinha esses corredores de umidade, traziam chuvas, mas extremamente irregulares, e como a Bruna falou, né, tanto a Bruna quanto o Calvão falaram, que todos os oceanos que banham a América do Sul, né, tanto o Pacífico, ele inteiro, o Pacífico equatorial para o norte está quente, e o Atlântico, né, também em toda a faixa no norte, no nordeste e norte quente, o Brasil, a América do Sul está dentro de uma panela de pressão ali. Então, isso combinou com essas altíssimas temperaturas. Uma, porque todo ano que você tem El Niño, as temperaturas já são altas. Veja como foi em 98, como foi na década de 2000, depois, né, a 9 e 10, depois tivemos 15 e 16, e agora também, né, 22, 23, 24, com temperaturas recordes. Então, Ô, Marco, é por conta do El Niño. Pode falar. Eu falo, a gente já está num patamar, né, de temperaturas mais elevadas. Eu acho que esse é um ponto por conta também. das mudanças climáticas. Exatamente. E aí a gente tem essa forçante global que é o El Niño. Então as temperaturas vão para um patamar ainda mais elevado. Exatamente. A gente já tem uma tendência de mudanças climáticas que está elevando as temperaturas, certo? E aí você tem uma forçante chamada El Niño. E além do El Niño, traz todas essas outras características oceânicas que o Cauã e a Bruna disseram, que são os oceanos todos, em toda essa porção norte do oceano, né, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, extremamente quente, as temperaturas tinham que estar extremamente quentes. Por isso que foi o nosso ponto, né, de falar, esse ano, o que vai trazer preocupações não é o hídrico, e sim o térmico. No entanto, talvez faltou para nós falar, apesar do térmico ser realmente importante, ser talvez, mas as chuvas vão se manter irregulares. Achávamos sim que as chuvas voltariam, entre aspas, numa normalidade em novembro, algo que não aconteceu. Exato. Um fator que pode explicar isso, né? Como eu comparei o 2015 com esse ano, o dipolo do Índico, por exemplo, em 2015, em outubro, ele atingiu o seu valor máximo, que foi de, no máximo, 1 grau, da anomalia de 1 grau. E em novembro ele já começou a entrar numa neutralidade. Então, ali em novembro... 15 e 16, né? Isso, 15 e 16, exato. E aí, ali, novembro, dezembro, janeiro de 2016, começou a querer dar uma regularizada. Ainda foi bastante ruim de chuva, né? Eu olhei as anomalias de chuva desses meses, mas ele já não tinha uma forçante tão intensa do Índico. Ele tinha mais a do El Niño mesmo, que permaneceu bastante elevado, bastante intenso. Mas desse ano, o Índico, a gente tá agora, 21 de dezembro, ele continua patamares acima de 1 grau. Ele atingiu o pico ali também em outubro, mais ou menos novembro, com valores, se eu não me engano, de 1,9, 1,7, uma coisa nesse patamar. E ele não teve a queda, que supostamente ele deveria acontecer agora no final da primavera. Ele ainda está num patamar bem elevado. Então, ele ainda continua impactando, influenciando essa condição aqui para a América do Sul, especificamente mais Brasil, né? Então, ele está ainda presente, ele só deve começar a perder força mesmo no começo agora de 2024. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui, ó, vou colocar aqui na tela só para vocês verem, né? Aqui, ó, esse é o índice que a Bruna está falando, trouxe aqui para vocês, ó, IOD, né? Certo, Bruno? Não. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Né? É um pouco diferente do que eu estava vendo, mas é isso. Né? Que ele atingiu o seu pico, né, agora. Isso. Né? E ele vem caindo. É que a gente não tem aqui, precisa ter preparado,
né? O de 2015 ele estaria muito mais, né, ativo, até mesmo se a gente pegar o El Niño de 18 e 19 ali estava bastante alto. Inclusive, Marco, desculpa interromper, inclusive esse de 2019 aí foi o histórico, entrou para a história como o mais intenso do IOD. Sim. Então, é só para mostrar, e só para vocês terem uma noção, esse índice aqui, SOI, é o que caracteriza como a atmosfera está reagindo a tal fenômeno, certo? E ele está agora numa neutralidade, né, dia 19. Então, por isso que a gente sempre falou, né, isso é engraçado falar isso para você que está assistindo agora, né, e falar assim, poxa, vocês estão falando que não tem consumo para mim, vem aqui na minha lavoura ver o estrago que essa seca, né, e essas temperaturas trouxeram para a gente. Mas o fato é que realmente não é uma condição de super El Niño. Foram outros fatores que combinados com o El Niño de forte intensidade, tá, levaram a todo esse caos que causou nesse segundo semestre, com chuvas excessivas, né, no sul, com elevados índices pluviométricos, secas terríveis e temperaturas elevadas na região centro-norte do Brasil. Tá? Então, a gente não pode colocar a culpa única e exclusiva no El Niño esse ano. É isso que a gente quer falar. Porque, como a Marco, eu Ludmila acho que seria falou, assim. existem outros fatores. Não, eu falo assim, eu acho que um resumo do que seria isso seria que, assim, a gente tem os demais oceanos com uma temperatura acima da média normal, certo? Sim. Isso acarreta, como consequência, na verdade, né? Consequências diferentes do que se espera usualmente do El Niño. Exatamente. Né? Então, seria esse o resumo. Então, com tudo muito aquecido, as consequências são diferentes, mesmo sendo um ano de El Niño. Exatamente. Até tem alguns clientes nossos do Mato Grosso do Sul, né, do sul do Mato Grosso, falou assim, poxa, cadê esse El Niño que todo mundo fala? Porque antes de El Niño, supostamente, teria que trazer chuvas para metade de tudo no Mato Grosso do Sul, assim como é no Sul. Certo ou não? Exatamente. E isso não tem acontecido. Né? E foi diferente do 2015, até se a gente pensar em termos de volumes de chuvas, né? Então, Sim. Esse ano foi o ano, considerando a média histórica de 91 para cá, o ano mais seco na região central. Os volumes de chuvas realmente foram mais baixos e as temperaturas mais elevadas, né? Em contrapartida, em 2015 não foi assim, né? Se a gente falar em ano de El Niño. Esse ano foi muito, os volumes de chuvas foram muito acima do que a gente viu aí nos últimos anos. Tá, bom. Então, falamos um pouco de 23, comentamos agora de 23, sabemos, né, tudo que aconteceu e o porquê dessas chuvas irregulares, porquê do excesso de chuvas. Comentávamos, né, antes de iniciar esse bate-papo, né, com a Bruna. A Bruna leu inúmeros artigos nesses últimos dias aí, vasculhou, né, garimpou, né, tudo que era artigo e vimos realmente que essa seca na Amazônia está relacionada diretamente à irregularidade das chuvas. Estamos observando isso, né? Lógico que a seca na Amazônia, na bacia amazônica, está relacionada com o El Niño, né? Mas muito mais ao aquecimento anormal da parte leste da El Niño +2 do que propriamente da região central. Tá? Mas e agora? O que esperar de 24? Né? Nós estamos agora indo para o final do ano, estamos nos últimos dias, aí estamos praticamente no verão, né? Sim. Estamos já no verão. E qual a tendência agora? Vamos focar nos próximos dias primeiro, rapidinho, e depois a gente fala aí do verão, né? Então, sabemos que as chuvas gradativamente, agora nesse final de ano, nesses últimos dias de dezembro, né, ou últimos dias do ano, as chuvas estão retornando, mesmo que irregulares, mas estão retornando ao cerrado,
Estamos vendo chuvas no Mato Grosso, no Goiás, em Minas, Bahia, Tocantins, até mesmo no Piauí, Maranhão, onde estava muito seco, voltou a chover agora, nesses últimos dias. Isso está trazendo uma certa... não vou chamar de total tranquilidade, porque isso não cabe esse ano, mas, assim, é um alívio aos produtores, né? Muitos deles, talvez não a sua totalidade, mas muitos deles, por conta desse retorno das chuvas. Alguns lugares está até chovendo bem, a gente está vendo reportes dos nossos clientes, né, espalhados pelo Brasil inteiro, volumes variando de 10, 15, 5 até 100, 150. A Ludmila teve um cliente nosso, falou para ela que choveu quase 200 milímetros na região dele. E isso é uma tendência daqui para frente. Lá no Cauã, lá no Rio Grande do Sul, as chuvas começaram a dar uma trégua, sabe, Cauã? Está dando uma... Não é uma trégua, mas os intervalos entre uma chuva e outra estão maiores. Isso está também favorecendo a entrada no campo, está favorecendo o dia a dia do produtor, né? Está dando melhores condições ao desenvolvimento. A gente vê de tudo, vê gente falando que as lavouras estão péssimas, que não vai colher 10 sacos por hectare, e tem clientes falando que em regiões próximas, ali muito próximas, acima de 60, 70 sacos por hectare de soja. Estamos vendo problemas no café, estamos vendo os problemas na laranja, algumas coisas na cana-de-açúcar também, né? Hortaliças sendo prejudicadas. Mas e agora, pessoal? O que esperar para esses próximos meses aí com relação ao clima no Brasil e na América do Sul como um todo? Quem vai ser o primeiro a falar? Bom, eu vou falar de um ponto que eu acho... Não, eu acho que é um ponto que tem chamado muita atenção esse ano, que são as temperaturas, essas chamadas ondas de calor, né? A gente vê aí desde agosto uma tendência sempre de temperaturas altas ao longo dos meses, né? Eu acredito que muito provavelmente, principalmente ao longo aí de janeiro, né, esse verão, vem ainda com temperaturas acima da média e algumas regiões, principalmente Mato Grosso, Pará, Rondônia, sabe, toda essa faixa mais oeste do Brasil, algumas áreas da região central, todas com temperaturas acima da média e algumas áreas com temperaturas ainda mais elevadas. Então, até eu acredito... na região do Paraguai, né, que você monitora muito bem. Exato. Pega toda essa faixa do Chaco, indo pelo Mato Grosso do Sul, indo para essa região mais oeste do Mato Grosso, Rondônia, né? Eu acho que a gente tem essa condição, sim, ao longo do verão de temperaturas altas, alguns períodos, né, de ondas de calor, possivelmente. Então, acho que é um ponto de atenção, né? Eu costumo falar muito com os nossos clientes que a gente vai entrar daqui para frente num período, eu falo, uma condição mais de temperaturas mais elevadas, realmente, numa fase mais positiva, né? Que quer dizer que a gente pode ter mais anos de El Niño até do que anos de Laninha, entrando nessa fase positiva. Então, exatamente, a tendência de temperaturas elevadas, temperaturas extremas, elas vão continuar daqui para frente. A gente vai ter que se acostumar e se adaptar a essas condições. Não que não possa ter anos de Laninha, não que não venha geadas, mas são eventos extremos mais intensos. Né? Então, por exemplo, tem uma geada quando ela demora para vir, mas quando ela vem para arrebentar. Não que eu não vá ter uma onda de frio, né? Intensa, 4 dias. Mas, assim, a tendência para esse verão segue com temperaturas altas. Né? Principalmente em períodos sem chuvas. É claro que a gente tem mais umidade, né? Ela diminui um pouco aí esse patamar de temperatura, mas períodos sem chuvas com temperaturas elevadas. Veja o que está acontecendo nessa semana que antecede o Natal, com as temperaturas em São Paulo. Né? Exato. A gente está vendo chuvas no Mato Grosso, estamos vendo chuvas no Goiás, chuvas em Minas, no Mato Piba, no Pará, e temperaturas um pouco mais amenas. São Paulo, que está sem chuvas, temperaturas extremamente altas. Então, nesses intervalos sem chuvas, as temperaturas vão ficar extremamente elevadas. Mas, Cauã, Cauã e Bruna, né? Agora vou deixar isso para a bola para vocês aí. Vocês falaram nesses outros sistemas, né?
oscilação antártica, índice oscilação do Índico, né, Atlântico Sul e tudo mais. O que vocês estão vendo agora para esses próximos 90 dias, ou seja, para o verão? Para esse verão agora, né, uma coisa que eu estava observando que pode trazer uma diferença significativa um pouco mais aí para o centro-norte, não muito ali para a região mais do sudeste e nessa parte do Mato Grosso do Sul, mas lá para o centro-norte, como a gente tinha falado antes, esse resfriamento que está ocorrendo naquela região 1+2 do El Niño, que é próxima ali do Peru, agora já está trazendo mais chuvas para essa região da bacia amazônica. Está começando a chover melhor ali, e aos poucos, com essa umidade da Amazônia ficando cada vez mais volumosa, né, com mais umidade, as chuvas melhorando na bacia amazônica, começa a se criar os corredores de umidade um pouco mais favoráveis às chuvas ali na região, tanto do norte do Mato Grosso, Pará, Tocantins, também ali um pouquinho para a região de Goiás, mas fica um alerta ainda para a possibilidade que essas chuvas não cheguem ainda com muito volume na região mais aí do sudeste, principalmente em São Paulo, em algumas áreas do Mato Grosso, porque a gente tem que ficar atento. E essa questão do dipolo do Índico, ele influencia bastante mais nessa região do sudeste Sim. e do centro do Brasil, mais centro-sul. Então, com esse índice do dipolo índico ainda bem positivo, a Amazônia ali começando a ficar mais úmida agora, com o resfriamento da região 1+2, vai trazer bastante umidade lá para a Amazônia, mas pode ainda ter períodos de tempo seco, que nem a Ludmila falou, mas ali no sudeste, então tem que ficar atento quanto a isso. E na região sul, a tendência é das chuvas começar, como já está começando, a ficarem cada vez menos frequentes e também começando a dar uma irregularizada, né? Gradualmente, quando tem chuva aqui, que agora com os corredores de umidade se formando, cada vez mais avançando aí para o sudeste, centro, as chuvas estão dando um tempo aqui no sul, com intervalos maiores, que agora nessa virada do ano, por exemplo, vai ter um período aí mais seco aqui no sul, e o início de janeiro também vai ser, mas aos poucos também vai voltando, mas quando volta, os volumes de chuva estão ficando cada vez menor. Porém, com esse El Niño ainda forte, mas perdendo força ao longo do verão, vai ter ainda as chuvas dentro da normalidade na região sul, mas perdendo força gradualmente. Então, aqui no sul, as chuvas seguem dentro de uma normalidade, e no centro-oeste fica um alerta, que tem essa tendência das chuvas ficarem cada vez mais frequentes, mas principalmente ali sobre São Paulo tem esse risco ainda, porque com o dipolo ainda positivo lá no Índico, isso pode desfavorecer um pouco as chuvas, mas agora com o El Niño perdendo força, ali na região da Amazônia, a umidade começando a avançar um pouco mais aí para o centro-norte, a tendência é de uma melhora, né, na regularização das chuvas aí para essa região. E no longo prazo, mais aí indo para o outono, final do verão, aí a gente tem essa possibilidade do El Niño ir embora, né? E aí uma boa probabilidade de entrar numa normalidade, e também não dá para descartar a possibilidade de uma rápida volta ali para uma laninha, isso daí durante o outono, mas por enquanto o que tem, né, bem desenhado ali é o El Niño perdendo força e uma boa chance de voltar para a normalidade ao longo do outono. E aí essa condição toda, né, favorece bastante aí as chuvas em todo o centro do Brasil. Inclusive, se a gente analisar os nossos mapas mensais aí, janeiro, fevereiro, março, anomalia, tem chuvas melhores aí para todo o centro do Brasil, e isso está associado a essa condição do El Niño estar perdendo força, né? Mas sempre com esse alerta aí para a região sudeste, né? Porque tem esses outros fatores aí que a gente vai ter que ir analisando, e o dipolo do Índico pode trazer problemas ainda aí para a regularização das chuvas, principalmente no sudeste do Brasil. Mas outra coisa,
assim, resumindo, né, que a gente vê é ainda chuvas com um pouco mais frequentes, certo, Bruno? Em toda a região, as chuvas vão ficar mais frequentes em toda a região central e norte do Brasil. Não cercam as chuvas no sul, não há riscos de granizo longos, como aconteceu nos últimos anos, está longe disso acontecer, Não. mas o que a gente vê realmente é uma tendência de um espaçamento maior de uma chuva e outra, o que será extremamente benéfico para as lavouras do sul do Brasil, principalmente na fase de colheita. Exato. Já nas regiões centrais, o nosso grande medo, aí, Bruno e Ludmila, me corrija se eu estiver errado, mas é de novos períodos de seca em alguns períodos aí, tanto de janeiro quanto de fevereiro. Lógico. Pegar uma semana que seja, né? O que pode acontecer é você ter uma semana, chove 2 semanas bem, uma semana seca, e aí volta a chover numa outra. Só que o grande problema, como a Ludmila deixou muito bem claro, né, é que quando nesse intervalo de uma semana tem chuva, as temperaturas vão lá para cima, né? Então, isso pode realmente trazer alguns impactos, né? Isso tem que tomar cuidado. E, de uma forma geral, a gente, como o Cauã deixou muito bem claro isso, já muita gente já comentando sobre uma possível volta da Laninha, acho que é muito cedo para fazer qualquer prognóstico de uma volta da Laninha. Eu acho que o que vocês têm que ficar ciente é que não há riscos. Eu acho que, pelo menos, isso mostra que descartamos a possibilidade de um segundo ano de El Niño, como haveria uma possibilidade, certo? Então, isso já meio que a gente anula a possibilidade de uma volta de um El Niño para 24, 25, mas falar numa Laninha para 24, 25, como eu já vi gente falando que a Laninha volta em maio, achei que Não. temos que ver as rodadas de janeiro e fevereiro, para aí sim termos uma ideia um pouco melhor. Mas o que vocês têm que pôr na cabeça é que o El Niño, como o Cauã deixou muito bem claro, ele perde força já no verão e principalmente no outono. Tá? Marco, eu acho que isso seria um ponto interessante também, até se a Bruna puder falar um pouquinho. A gente tem discutido muito aqui sobre a questão do Nordeste, região ali do Mato Piba, porque a gente vê uma condição de Atlântico ali mais norte, mais aquecida, que deve levar certa umidade para a região, beneficiando as chuvas, né, nesse início aí de ano. Então, muitos perguntam, vamos ter veranicos prolongados, né? Enfim, eu acho, Bruna, interessante talvez falar para essa região também. Ó, quando vocês vão falando, eu vou colocando os mapas aqui para ilustrar o que nós estamos falando, né? Esse é o mapa de janeiro, ó. Né? Porque assim, né? Normalmente o El Niño ele desfavoreceria essa chuva aí, né? Sei lá, né? Só que a gente tem essa condição do Atlântico tropical, essa porção mais norte ali, que a princípio deve aumentar a oferta de umidade ali, vou dizer. Exatamente. Assim, essa região do oceano ali, um pouco mais aquecida, ela pode favorecer a descida das ECIT, né, da zona de convergência intertropical, ela pode favorecer, ajudar com que ela desça na sua posição climatológica, e também essa região ali do Atlântico, também um pouquinho mais aquecida na costa ali do Nordeste, também pode favorecer a formação de algumas baixas pressões, que aí podem fazer algum corredor de umidade. Se sobrepor ao El Niño, né? E aí, exatamente. Justamente porque eu tenho lá esse El Niño já querendo perder força ao longo do verão, início do outono, então aí eu já tenho outras forçantes também já querendo aparecer, né? Acima do El Niño. O que a gente fala é por aqui, ó, pessoal. Ó, os modelos já sinalizando aqui, ó, essa queda do El Niño, né? Então o pico seria agora, certo? E ela já entrando num declínio aí. Isso mesmo. O que o pessoal está falando muito é desse daqui, ó, em julho, já indo para uma laninha. Mas é muito cedo ainda para a gente ver essa aqui, né? Não se esqueçam que os modelos em janeiro e fevereiro mostravam uma anomalia de 2,5 para o El Niño. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Então, muita atenção, porque tudo que se fala agora
o grau de erro é gigantesco, né? Reparem que ele não atinge os 2 graus, mas ele fica liberando ele. Mas se você pegar esses mesmos gráficos lá em janeiro, fevereiro, até mesmo em junho, falavam que a temperatura ia chegar a 2,5 e não chegou. Então, muito cuidado com isso daqui. E aí a gente olha para fevereiro, né, Bruno e Ludmila e Cauã, reparem que a gente vê chuvas mais voltadas até a porção norte do Brasil, e reparem que o que o Cauã falou, né, que São Paulo, partes do Mato Grosso do Sul, para um pouco menos de chuva, né, até mesmo a região do Chaco, né, eliminando o Paraguai. Mas olha a Argentina, olha o Rio Grande, chovendo bem, correto ou não? Algum comentário sobre fevereiro? Não, eu acho que, inclusive, o Cauã, né? Não sei se o Cauã concorda, mas apesar da gente ter às vezes, um pouco mais irregulares, eu acho que as chances para ainda eventos extremos, tempestades pontuais, aquelas chuvas que vêm com volume bastante elevados, ainda pode se manter para o sul. Sim. Uhum. Mas mesmo mostrando chuvas boas num cerrado, tanto em janeiro quanto em fevereiro, não descartamos a possibilidade de uma ou outra semana mais seca, certo? Sim. Então, Certíssimo. podemos ter, sim, uma ou outra semana. Então, pode chover muito bem em 2 semanas, aí fica 10 dias seco, volta a chover. Eu acrescentaria em que ainda é mais fácil a gente ter uma ou outra semana mais seca e mais quente do que a gente ter 2 semanas seguidas de chuva, uma invernada. Exatamente, exatamente. E aí nós entramos em março com um clima muito próximo à neutralidade já. Se a gente olhar os volumes de chuvas que estão sendo previstos para o mês de março, a gente vê que com esse enfraquecimento do El Niño, certo, Cauã, Bruno e Lúdio, né, Vini, há uma tendência de que março esteja praticamente um mês dentro da normalidade. E aí começamos a ver em abril já o declínio das chuvas em todo o Brasil. Então, acreditamos que mesmo com o enfraquecimento do El Niño ao longo do verão e essa tendência aí já indo para uma neutralidade, mas o El Niño ainda influenciando o clima, né, mesmo que fraco, as chuvas não devam se estender tanto em abril. Então, acreditamos ainda num corte das chuvas já em meados de abril, correto? Sim. Porque É isso aí. abril e depois maio, reparem, não tem chuvas. Ah, mas está verde aqui o mapa. Mas os volumes totais de chuvas não passam de 30 milímetros ao longo do mês inteiro. Então, as chances de não chover numa questão dessa é muito alta. Então, assim, volta a chover bem no Cerrado, resumindo, certo? Vamos fazer um resumão para a gente ir já para o final. O verão, volta a chover mais frequentemente, acho que essa é a palavra, mais frequentemente. Exatamente. Regular é uma palavra muito, muito forte, tem que ser mais frequente. Mais frequentemente na região centro-norte do Brasil. As temperaturas ainda continuam altas, porém, podemos ter uma outra semana de estiagem. Já para o sul, as chuvas continuam, certo? As chuvas continuam, mais frequentes, e até em volumes relativamente bons, longe de termos os longos períodos de estiagem que tivemos nos últimos anos por conta do fato da alergia, porém, teremos episódios maiores de tempo aberto entre uma chuva e outra. E nesses intervalos, temperaturas extremamente altas, como aconteceu agora, nesses últimos dias, aí no sul do Brasil. Certo? O outono, já com o Ninho praticamente indo para uma neutralidade, perfeito? Sim. Voltando às chuvas para o sul, então muito cuidado aí o abril e maio, com chuvas mais expressivas no sul, por conta da colheita da soja, do milho, do arroz, né? E as chuvas cortando cedo, ali indo até meados de abril. Agora, para as culturas de inverno, eu acho que, por enquanto, tudo dentro de uma normalidade, mas ainda vamos deixar esse assunto aí
da segunda metade do outono e principalmente do inverno, uma próxima bate-papo aqui nós 4 ali em fevereiro, porque aí a gente tem uma noção melhor. Ok? Algum comentário de fechamento? Lúdio, vou deixar para você. São esses, Marco. Acho que você explanou bem esses pontos, né? Esses últimos pontos, que é o que a gente vai ter que ficar de olho daqui para frente. Né? Muitos já iniciando colheita agora no início de janeiro, algumas áreas do Paraguai, algumas áreas da região central do Brasil. Então, nós não vemos, acho que, como a Bruna disse também, longos períodos de invernada, né? Teremos, sim, uma semana ou outra que pode ser um pouquinho mais úmida, mas talvez não com volumes tão altos, mas talvez um pouco mais nublado, né? Que atrapalhe ali 1, 2 dias, mas não vejo aí nada de chuva que possa atrapalhar, pelo menos a princípio, nesse janeiro aí, as colheitas aí na região. Mas ficar um pouquinho atentos, né, aí a essas previsões de curto prazo. Para quem vai realizar colheita já agora no início do ano. Exatamente. Bruna, algum ponto de atenção que quem está nos assistindo agora fala assim, olha, nós, por conta dos efeitos hoje, das condições oceânicas e atmosféricas, o que a gente falou agora é por conta disso. Mas o que hoje, quem está nos assistindo agora, precisa olhar para falar assim, não, agora, se essas condições mudar, muda o clima. Se elas permanecerem assim, continua do jeito que a gente falou. Eu acredito que os principais é o Oceano Índico, ele começar de fato a cair bem, entrar numa neutralidade do Índico, e também a gente olhar para o Atlântico. Se a gente já está numa situação ali de polo do Atlântico Sul, como a gente comentou mais cedo, né, que as águas ali do Atlântico Sul ainda estavam muito frias, então estava dificultando a formação de frentes e baixas pressões. Na última semana, último mês, mais ou menos, a gente vê uma tendência de querer subir essas anomalias de temperatura na faixa mais costa ali do Sudeste. Então, se essa tendência se permanecer de uma elevação das temperaturas ali na costa, nas águas do Atlântico, na costa do Sudeste, pegando um pouco também da região Sul, a gente pode ter um favorecimento de chuvas ali para São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, um pouco também em Minas. Então, a gente tem que ficar de olho também bastante ali no Atlântico, porque se ele começar, de fato, querer subir, as temperaturas ali subir, eu tenho mais chances de formações de baixas pressões, as frentes frias também ganhando um pouco mais de força, e aí, consequentemente, um pouco mais de chuva. Então, ficar de olho também nessa região. Exatamente. Cauã? Das considerações finais aí? Não, é basicamente isso daí mesmo, né, que a Bruna falou agora, esses próximos dias aí, principalmente se tratando ali do Mato Piba e também da região Sudeste, esses pontos aí envolvendo o dipolo do Índico e também o Atlântico vão ser bastante determinantes, né? E no resto do Brasil, o enfraquecimento do El Niño aí ao longo desses próximos meses vai dar essa melhorada aí nas chuvas aí no centro-norte, no sul, vai também manter uma condição boa. Mas o ponto aí para os próximos dias é ficar atento aí bastante nessa questão do Atlântico, o quanto ele vai influenciar lá, principalmente no Mato Piba, e esse índice do dipolo, porque é uma mudança nele ali, dependendo, pode impactar bastante no Sudeste. E também sempre ficar atento que nessas mudanças de longo prazo tem uma incerteza grande, né, sempre envolvida. Então, por isso é importante estar sempre acompanhando, porque muitas vezes uma coisa que a gente fala agora pode estar sendo alterada aí nos próximos meses, semanas, então é importante sempre ter essa análise contínua e ficar sempre atento em qualquer mudança. Então, são cenários, né, Cauã? Acompanhando, são cenários. Dependendo do que acontecer, pode mudar, né? Isso, exatamente. O importante é estar sempre acompanhando e acompanhando ao mesmo tempo, né, que as coisas vão mudando. E aí é isso que a gente está aqui para ir passando essa informação em tempo real, né? Então, basicamente é isso, sempre estar atento, entendendo que tem essas incertezas e erros em longo prazo e que tem que estar sempre tudo sendo acompanhado a cada semana e a gente está aqui para acompanhar nossos clientes nisso daí. Ok.
Pessoal, então chegamos ao fim aí do nosso bate-papo. Espero que essas informações tenham sido de suma relevância para você nas suas tomadas de decisões. Se você que está nos assistindo é um cliente, vocês já sabem onde nos procurar para tirar as informações, sabem que a gente está à inteira disposição aí de vocês para esclarecer as dúvidas, seja no bate-papo com a gente, seja nos calls, reuniões semanais que a gente está fazendo. Fiquem à vontade de entrar em contato, entender melhor essa situação. E para você que está nos assistindo e não é um cliente ainda da Agroclima, mas quer entender melhor as condições climáticas da sua região ou do teu negócio, seja você um produtor rural, dono de revenda, de cooperativa ou de uma empresa de agro, né, uma trade, uma seguradora, trabalhe com agronegócio e queira saber mais, entre em contato, acesse o nosso site lá, agroclima.com.br, ou aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code e entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ter você como cliente e assim ajudar você nas suas tomadas de decisões, porque realmente essa equipe é diferenciada, ok? Quero agradecer a todos, tá? Ludmila, Cauã, Bruna, por esse bate-papo, né? Quero desejar a vocês Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde e paz. A você que está nos assistindo, um Natal maravilhoso, né? Que o Papai Noel traga chuvas boas a todo mundo, um refresco aí, né? E que a gente ainda consiga colher uma safra boa. Excepcional esse ano, acho muito difícil, mas uma safra boa aí, e que 24 venha um pouco menos de intempéries climáticas. Ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo bate-papo. Abraço. Um abraço.